O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, não explicou a atitude de sua decisão de liberar quase a íntegra do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Experiente, o decano do STF sabia que faria o circo pegar fogo, mas seria inútil ao inquérito que apura a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Para o Planalto, a divulgação do vídeo objetou criar nova crise política, a falta de meios de apontar práticas de crime pelo presidente da República. O inquérito é contra Bolsonaro, mas Celso de Mello só viu possível prática criminosa do ministro da Educação que xingou o STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, afirmou, neste sábado 23, que ficou perplexo com a gravação da reunião ministerial do primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro, no dia 22 de abril. Marco Aurélio comentou sobre a reunião. Aspas, tudo lamentável, ante a falta de urbanidade. Fiquei perplexo. O povo não quer circo, quer saúde, emprego e educação. Fosse presidente da República, teria um gesto de temperança. Estaria o ministro da Educação a pedir o boné. Quem sabe? Durante a reunião, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a dizer que por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Já o decano do Supremo, Celso de Mello, que divulgou a gravação da reunião ministerial, foi mais além e apontou aparente prática criminosa cometida por Weintraub. Aspas, constatei casualmente a ocorrência de aparente prática criminosa que teria sido cometida pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que no curso da reunião ministerial realizada em 22 de 4 de 2020 no Palácio do Planalto, assim se pronunciou em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Bem, a montanha novamente paria um rato na investigação sobre a interferência na Polícia Federal. O primeiro rato foi parido num depoimento de Moro à Polícia Federal. O inquérito sobre a denúncia de Moro gerou apenas uma crise política desnecessária em tempo de pandemia e show mediático. Nada mais. O segundo rato foi parido com a divulgação da gravação da reunião ministerial. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, satirizou o impacto da divulgação da reunião ministerial. A montanha pariu um rato. Os comentários das redes são positivos, disse o general Mourão à revista Closué. A reunião em questão foi a última com a presença do ex-ministro Sérgio Moro, e a sua divulgação através da quebra do sigilo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, parece exterminar todas as acusações contra Jair Bolsonaro. Mais que isso, faz crescer a confiança da população em seu presidente. Quem também percebeu isso foi a deputada estadual Janaína Pascoal. A deputada novamente voltou atrás em seu discurso com relação ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo a deputada, a gravação em questão reelege o presidente. Eu não sei se eu estou vendo a fita que vinha sendo anunciada. Realmente não sei. A fita que eu estou vendo reelege o presidente. Além do vídeo acabar com todas as acusações contra Bolsonaro, fez com que muitos voltassem atrás em suas constatações precipitadas. Janaína foi de 100% Moro a Bolsonaro reeleito. Teria ela medo de perder sua força política? Bom, isso só o tempo dirá. E uma coisa parece ter ficado evidente. Além do show mediático e a torcida para o circo pegar fogo, a exibição do vídeo da reunião, no dia 22 de abril, fortalece extremamente a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. E a decepção da extrema imprensa é notória, pois o tiro saiu pela culatra. O jornal O Globo, por exemplo, sem ter algo do presidente sobre a Polícia Federal para sustentar os ataques, divulgou que foram descobertos 42 palavrões, sendo 34 de Bolsonaro. Um outro jornal contou 37, sendo 29 do presidente e 8 dos ministros. E outros jornais divulgaram outros números. Essa mídia não alcança exatidão nem nos números. Estou envergonhado. Não dos palavrões do presidente, pois esses são irrelevantes mediante as graves e reais denúncias feitas na reunião sobre abusos dos direitos do cidadão, tais como prisão de mulheres e comerciantes, denúncia de infecção proposital de índios pelo coronavírus, a perseguição ao presidente e por aí vai. Aliás, você viu algum jornal dando manchete a esses fatos? Ah, não viu? Sabe o que a mídia disse sobre isso? Íntegra do vídeo conta histórias absurdas, ilegais
e imorais. Voltando aos palavrões, observo que é corriqueiro o uso deles em muitos ambientes e mídias sociais. Atire a primeira pedra, quem nunca falou um palavrão. Se der uma volta no Twitter, encontrará centenas de palavrões endereçados a pessoas e autoridades, incluindo o presidente. Será que essa gente quer reivindicar os direitos autorais dos palavrões ou é pura hipocrisia mesmo? Bem, apesar da humilhação de ter que se submeter a expor uma reunião sigilosa para o mundo, o que se viu foi um comandante tentando alertar sua tripulação de que as turbulências não podiam ser ignoradas e quem não estivesse à vontade a bordo desse governo estava na aeronave errada. Com essa crise na saúde, na política, na economia, com estresse acumulado ao longo de mais de um ano de governo, sem trégua, vivendo um modo luta ou fuga, com altos índices de cortisol no sangue, não dá para medir palavras. O que importa é o conteúdo da reunião. E ficou evidente que há um presidente comprometido com o povo e quer de fato um país próspero e feliz para todos. Com o apoio do povo, ele vai amadurecendo como líder, sem precisar deixar de ser ele mesmo. A autenticidade tem seu preço e sempre é compreendida tal como deveria. A pessoa autêntica precisa enfrentar os outros, aprender a dizer não e arcar com as consequências dos desafetos e dos protestos. É viver no tempo presente, orientado pela intuição, e neste mundo político isso é novidade, pois o ser humano que ousa existir de modo original, sem ser objeto nas mãos dos outros, gerenciando a si próprio, não passa de um subversivo, um pecado imperdoável porque inspira os outros a fazer o mesmo. Mas, qual as conclusões que podemos extrair? Muito bem, Celso de Mello disse que o vídeo traz expressões indecorosas, grosseiras e constrangedoras. Esse comentário foi replicado por diversos políticos e juristas. Isso traz algumas certezas. A primeira é que Moro mentiu. Como todo garoto mimado, que sempre foi considerado um menino superior, ao fletar com o fracasso trazido em uma possível demissão, ou mesmo uma indicação ao STF, Moro vem dando chiliques, acusando o mundo, pensando somente em si e na sua soberba. Em nenhum momento, Moro pensou em um povo em desespero em meio a uma pandemia. Moro é mais um herói de barro, que fez muito pelo Brasil, é verdade, mas que mostrou que na primeira tempestade se desmancha. A segunda certeza é que a elite política e jurídica do Brasil vive em uma bolha muito distante da realidade do povo brasileiro. Isso mostra como é perigoso essa turma ter nas mãos o poder de decidir o destino de um povo que eles não conhecem. A terceira realidade é que Bolsonaro e seus ministros são povo. Eles são o que os eleitores querem para o Brasil. Brasileiro não aguenta mais bandido de sapato de bico fino e colarinho branco. Não aguenta mais populista de língua presa e bolso cheio. Vota em alguém que represente o povo. O que a mídia e a oposição estão fazendo com esse governo, revirando até o lixo do presidente e ministros, só mostra uma coisa, que o governo bocudo, e de modo simples, é o governo mais limpo e honesto da história recente do Brasil. Mas você pensa que eles desistiram? Não. Claro que não. Foi só eles perceberem que o tiro saiu pela culatra que novas mensagens surgiram. No portal Terra diz o seguinte: mensagens enviadas pelo presidente Jair Bolsonaro ao então ministro da Justiça Sérgio Moro comprovam que partiu do chefe do executivo a decisão de intervir na Polícia Federal e trocar o diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo. Moro, Valeixo sai esta semana, escreveu o presidente às 6h26 do dia 22 de abril. Está decidido, afirmou em outra mensagem enviada na sequência, encerrando a conversa. Você pode dizer apenas a forma. É como se a mídia estivesse aguardando o resultado da divulgação da reunião para apresentarem as mensagens, caso esse resultado não fosse o esperado. E afirma: o diálogo mostra ainda que a decisão do presidente de mudar o comando da Polícia Federal já tinha sido tomada horas antes da reunião ministerial, ocorrida naquele mesmo dia 22 de abril, a partir das 10 horas, no Palácio do Planalto. O vídeo com o conteúdo do encontro foi tornado público nesta sexta-feira por decisão do ministro do Supremo, Celso de Mello, relator do inquérito, que pode ter como desfecho até mesmo o afastamento do presidente. Meus amigos,
Até quando esta geração de brasileiros vai comprar e vender a ideia que somos e seremos o eterno país do futuro? O futuro do Brasil está sendo escrito agora, por esta geração, neste tempo que se chama hoje. Não é hora de voltar para as chibatadas do Egito, só porque lá tem pão e cebolas. É tempo de avançar para a terra prometida, derrubar os muros e derrubar os gigantes. E por fim, tomar posse do nosso Brasil, esta terra abençoada pelo Criador Eterno, que nos foi prometida.